Muito bem, minha gente. Então, vamos continuar falando de semântica, tá? Obviamente, já disse a você que não é decoreba, é interpretação. É capacidade de ler e interpretar o que está sendo dito naquela frase, naquele contexto, naquele trecho grifado. A banca gosta disso. Assinale alternativa em que o termo grifado tem valor distinto dos demais. Aí, como eu disse, você encontra 5 frases, A, B, C, D, E, todas com o mesmo elemento grifado. Augusta, ele pergunta qual é a diferente dos demais, mas nas 5 frases a palavra grifada era a mesma. Como. Tudo igual. Tudo igual não, você viu comigo. Você pode ter como com valor de causa, você pode ter como com valor de comparação, você pode ter como com valor de conformidade. Você vai ter que saber ler e interpretar o sentido de cada uma em cada frase. Isso é semântica. Gente, semântica quer dizer sentido, significado, e isso não é decoreba. Não é. Vou colocar outras frases aqui com elementos grifados para você ver comigo o sentido dos trechos grifados. Depois, eu vou mostrar, eu trouxe no material, porque de tanto fazer provas com os alunos e tal, nós vamos observando que alguns pontos causam mais dúvidas que outros. Isso é notório, né? Algumas palavrinhas, por exemplo, gente, essa palavrinha que eu mostrei no bloco anterior, o conquanto, eu digo que ela é figurinha carimbada nas provas. Quase toda prova traz uma questãozinha, a banca dá um jeito de cobrar o sentido do conquanto, porque eles sabem que as pessoas não sabem direito. Augusta, embora eu uso bastante, como eu disse, apesar de também uso bastante, mas esse tal desse conquanto eu acho que eu nunca usei na vida. Nem sei o que significa, aí a banca cobra. Como é que você vai fazer uma questão dessa? Malgrado. Eu adoro usar malgrado, acho muito bonito. Malgrado, gente, é sinônimo de ir embora. No dia a dia, nós não usamos, né? Malgrado a prova estivesse cansativa, saí muito feliz com o resultado. Malgrado. Você não diz malgrado. Aí a banca vai e cobra o malgrado. Qual é o sentido do malgrado? Aí você fica em dúvida, claro. Entendeu? Então, o que, que eu fiz? Eu fiz, assim, uma listinha básica das principais causais, as principais conformativas e as principais concessivas, que são as que os alunos mais erram. Mas antes de mostrar essa listinha, eu vou colocar outras frases aqui para nós trabalharmos, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos aqui. Mais umas frases aqui. Por mérito, ele recebeu o prêmio. Por mérito. Vamos ver outra. Eu digo assim: como agredira o adversário foi expulso de campo. E aí, como agredir o adversário? Outra. Vamos ver. Para reduzir gastos, cortou viagens ao exterior. Para reduzir gastos. Outra. O povo... Isso aqui caiu numa prova, essa frase, gente. Prestem atenção. O povo sofre com a falta de vontade política de seus governantes. O povo sofre
com a falta de vontade política dos governantes. Outra. Vamos ver. Peraí, que tem mais que eu quero ver. Ó. À medida que come doces, engorda. À medida que come doces. Outra. Na medida, olha que legal isso aqui, em que trabalha com seriedade, tem o respeito da clientela. E aí, na medida em que trabalha com seriedade. Outra. Chegando cedo ao teatro, conseguirá um bom lugar. Chegando cedo ao teatro. Outra. Perdendo o jogo, o técnico será demitido. Perdendo o jogo. Aí eu mudo e digo, perdido o jogo, o técnico foi demitido. Muito bem, vamos juntos. Quer dizer, se você quiser dar uma pausa e tentar fazer sozinho, descobrir o valor semântico dos trechos grifados e depois assistir a correção comigo, ótimo. Se não, vamos juntos. Então vamos lá. Repito, gente, eu quero que você entenda isso. Eu trouxe, deixa eu ver se essa foi a primeira. Foi. Eu trouxe uma listinha das principais conjunções causais, as principais conformativas, as principais concessivas, porque eu observo que os alunos erram muito, porque não conhecem, como eu disse. Eu sei lá o que é malgrado, eu sei lá o que é com quanto, tem que saber. Então eu trouxe. Mas eu repito, isso não é decoreba. Isso é interpretação. É capacidade de ler a frase e interpretar, perceber o sentido daquele trecho naquele contexto. Porque num outro já pode ter outro sentido. Acostume-se a isso, a interpretar. Vamos ver a primeira. Por mérito, ele recebeu o prêmio. Interpreta. Augusta, por mérito. Deixa eu pensar. Eu acho que ele está dizendo assim, ele recebeu o prêmio por causa dos méritos dele. Ele foi merecedor, não é isso que a gente está dizendo? Então, por causa de merecer, por causa dos méritos dele, ele recebeu o prêmio. Perfeito. Por mérito é o mesmo que por causa dos seus méritos. Causa. Perfeito. Ótimo. Deixa eu explicar uma coisa. A banca pode dizer assim para você, quer ver? Assinale a alternativa em que o trecho grifado tem valor causal. Ela põe A, B, C, D, E, 5 trechos grifados diferentes, e aí você vai marcar essa. Essa aqui tem valor causal. Entendeu? Muito bem. Como agredir o adversário, foi expulso de campo. Aí você vai parar e vai interpretar o que está sendo dito aí. Olha bem, às vezes você até inverte a frase, não tem problema se ficar mais fácil. Ele foi expulso de campo porque agrediu o adversário. Já que agrediu o adversário. Uma vez que agrediu o adversário. Por causa de ter agredido o adversário. É verdade. Por causa de agredir o adversário, ele foi expulso. Então é causa. Causa, motivo, razão. Perfeito. Causa. Ótimo. Para reduzir gastos, cortou viagens ao exterior. Muito fácil. Ele cortou viagens ao exterior a fim de reduzir gastos. Com a finalidade de reduzir gastos. Para reduzir gastos. A fim de reduzir gastos. Com a finalidade de reduzir gastos. Finalidade. Ok. Outra.
essa que eu falei que caiu numa prova, gente. A frase era exatamente esta e os 2 trechos grifados. Eram 2 trechos, como eu pus aqui. Aí a banca dizia assim: assinale a alternativa que apresenta a relação semântica adequada entre os trechos grifados. Aí vinha assim, por exemplo, letra A, tempo barra condição. Você acha que esses 2 trechos aí, o primeiro tem valor de tempo e o segundo tem valor de condição? Claro que não. Letra B, aí você ia procurando. Concessão barra causa. O primeiro é concessão, o povo sofre. Concessão é aquela história do embora. Tem nada de concessão aí. Então, para e interpreta. O povo sofre com a falta de vontade política dos governantes. Interpreta, gente. É pura interpretação. O povo sofrer já é a consequência. Consequência de alguma coisa. Da falta de vontade política dos governantes. Então, é como se eu dissesse assim para você. Por causa da falta de vontade política dos governantes, o povo sofre. É isso ou não é? Então, quando eu digo o povo sofre, já é a consequência. E a falta de vontade política dos governantes é a causa. Por causa da falta de vontade política, qual a consequência? O povo sofre. Então, nesta frase, a consequência está na frente, a causa está depois. Se a banca, atenção, vem aqui tete a tete, ó. Se a banca numa prova disser assim, assinale a alternativa que apresenta a relação semântica entre os trechos grifados, respectivamente. Aí ela põe assim, letra A, causa barra consequência. Não é o gabarito. Porque o povo sofre não é causa, já é a consequência. A causa é a falta de vontade política. Sofrer, o povo sofrer é consequência. Então, se a banca usou a palavrinha respectivamente, tem que ser na ordem em que elas se apresentam. Primeiro a consequência, o povo sofre. Depois a causa. Então vamos anotar. Isso aqui é a consequência. Ok. E aqui a causa. Muito bem. À medida que come doces, engorda. Gente, quando eu digo à medida que come doces, engorda, o aluno já diz assim, eu ia pensar assim, por causa de comer doces, ela engorda. Eu poderia fazer uma frase em que tivéssemos aí um valor de causa, mas não é o caso. À medida que, minha gente, é sentido de proporcionalidade. É o mesmo que dizer a proporção que come doces, engorda. Então, proporcionalidade. Vamos lá. Proporcionalidade. Perfeito. Proporcionalidade. Fechou. Outra. Olha que legal. Na medida em que e à medida que não são sinônimos. Vem aqui comigo, por favor. Minha gente, essas pequenas coisas é que muitas vezes o aluno erra, porque no dia a dia ele pode julgar que aquelas expressões são sinônimas. Querem dizer a mesma coisa, não querem. À medida que é proporção, é proporcionalidade. E na medida em que é causa. Na medida em que trabalha com seriedade, tem o respeito da clientela. Por quê? Trabalha com seriedade. Por causa de trabalhar com seriedade, tem o respeito da clientela. Deu para entender? Então, volta a fita. À medida que é proporção, proporcionalidade. Na medida em que é causa. É por causa de trabalhar com seriedade, tem o respeito da clientela. Uma coisa também que muita gente boa erra, muita gente, aliás, erra falando até. Diz assim, à medida em que estudo, me sinto mais seguro. À medida em que, está errado. É à medida que. Não existe o em nessa locução. A outra sim é na medida em que. Essa tem o em, a outra não. Tá? Então anota aí depois, vamos só colocar aqui, ó. Então aqui é por causa disso, causa. Então anota aí bonitinho, ó. À medida que, não tem o em, hein? Aí isso aqui é sentido de proporção ou proporcionalidade, tanto faz. E a outra é na medida em que é causa. Pronto. Muito bem. Vamos ver outra. Olha que legal, e eu tinha que mostrar isso a você.
Muitos alunos dizem assim para mim: Augusta, você diz que não é decoreba, não é decoreba, mas se eu abrir lá a gramática, no capítulo das conjunções, e decorá-las todas, não fica mais fácil para a minha vida, não? Eu digo assim: olha, você pode até decorar, mas, repito, não é decoreba. Quer ver um exemplo bem claro disso? Eu vou dar 2 frases para você com a mesma conjunção, tá? E você vai pensar aí na sua cadeirinha, na sua poltroninha, se nas 2 frases essa palavrinha tem o mesmo sentido. Vou dizer a primeira. Ele, olha bem, ele leu o poema e fez muitos elogios ao autor. Ele leu o poema e fez muitos elogios ao autor. Ele leu o poema e fez muitos elogios ao autor. Quer dizer, ele leu o poema e não parou por aí. Mais alguma coisa, fez muitos elogios ao autor. Este E tem valor de adição. Muito bem. Agora eu vou mudar a frase. Ele leu o poema e não gostou da mensagem do autor. Ele leu o poema e não gostou da mensagem do autor. Este E tem valor de adição? Não. Ele leu o poema, mas, porém, contudo, não gostou da mensagem. Este E não tem absolutamente nada a ver com adição. Ele tem sentido de oposição, de adversidade. Ele é sinônimo de mas, porém, contudo. Percebeu? Então não é decoreba, né, gente? É ler e perceber o sentido que aquela conjunção tem naquele contexto. Não é olhar o E, eu decorei que o E é adição. Já erra, vai errar. Tem que ver o sentido na frase. Então, olha só, aqui, essa frase. Chegando cedo ao teatro, conseguirá um bom lugar. Você observa que nem conjunção existe na frase. Chegando cedo ao teatro, conseguirá um bom lugar. Cadê a conjunção dessa frase? Não tem. Ué, o que eu vou fazer da minha vida? Vai interpretá-la? Vai pensar qual o sentido disto aqui? Gente, quando eu digo a você, chegando cedo ao teatro, você conseguirá um bom lugar. É o mesmo que dizer, se você chegar cedo ao teatro, caso você chegue cedo ao teatro, conseguirá um bom lugar. Qual o sentido? Condição. Qual a condição para que você consiga um bom lugar no teatro? Que você chegue cedo. Então, essa primeira oração aí, dentro desse contexto, tem sentido de condição. Ainda que não tenhamos escrita na frase, nenhuma conjunção. Nem o se, nem o caso. Mas quando você lê e interpreta, o sentido é de se chegar cedo. Caso chegue cedo. Então é condição. Condição. Outra. Olha que legal. Eu mesmo escrevo, eu mesmo digo que é legal. Mas é legal. Eu pus 2 frases para você, idênticas, praticamente idênticas. Mudei um verbo. Numa eu comecei com perdendo o jogo, usei o gerúndio do verbo perder. Na outra eu disse perdido o jogo, eu usei o particípio do verbo perder. Também não temos nenhuma conjunção escrita, mas isto basta para que você perceba a mudança de sentido. Interpreta. Perdendo o jogo, o técnico será demitido. Vem aqui pertinho. Quando eu digo a você, perdendo o jogo, o técnico será demitido, eu pergunto 2 coisas a você. Ele já perdeu o jogo? Não. Ele já foi demitido? Não. Estamos trabalhando com um fato ou com uma hipótese? Com uma hipótese. Ainda não aconteceu. O jogo ainda não aconteceu, ele ainda não foi demitido. Então é como se eu dissesse, se ele perder o jogo, será demitido. Se ele perder o jogo, será demitido. Quer dizer, qual a condição para que seja demitido? Que perca o jogo. Então aqui a condição ainda não aconteceu. Agora, se eu viro para você e digo assim, perdido o jogo, ele foi demitido. Ele já foi demitido, a coisa já aconteceu. É fato, não é hipótese. É como se eu dissesse assim para você, porque perdeu o jogo, já que perdeu o jogo, foi demitido. Aí é causa. Já aconteceu. Qual a causa dele ser demitido? Ter perdido o jogo. Na verdade, eu posso dizer até a você que perdido o jogo foi demitido, que nesta frase eu tenho uma relação de causa
e consequência. Por causa de ter perdido o jogo, foi demitido, que é a consequência. Se a banca disser a você que nessa frase existe uma relação semântica, respectivamente, de causa e consequência, sim, por causa de ter perdido o jogo, causa. Ele foi demitido, consequência. Ok? Então anota aí. Então aqui é condição, ele ainda não perdeu e ainda não foi demitido. Se perder, será demitido. E aqui é causa. Por causa de ter perdido o jogo, foi demitido. E essa aqui, na verdade, seria a consequência. Ó. Pronto. Está conseguindo perceber isso? Observa que são duas frases em que eu também não tenho a conjunção escrita. Você vai ler e vai interpretar e vai perceber que o sentido é esse, que o sentido é aquele. Muito bem. Essa foi a última. Vamos dar uma olhada, então, na tela? No material? Olha só. As conjunções que mais implicam dúvidas são as causais, as concessivas e as conformativas, como eu disse a vocês. Procure reconhecer-lhes as diferenças semânticas. Ó, causais, as principais causais. Por quê? Pois, por quanto. Gente, por quanto. Nós não usamos no dia a dia. Ah, ele não viajou por quanto perdera o passaporte. Eu digo, ele não viajou porque perdeu, né? Já que perdeu. Mas a banca vai e cobra exatamente o por quanto, porque ela sabe que talvez você não saiba. Aí ela vai na ferida e cobra o por quanto. Então decora. Por quanto é sinônimo de porquê, de já que, tá? O como nós vimos, com sentido de porquê, pois que, por isso, já que, visto que, uma vez que, visto como. Deixa eu só falar uma coisa para você. Eu repito, eu coloquei isso aqui para facilitar a sua vida. Mas muito cuidado, porque aí você decora isso aqui. Augusta diz assim, Augusta disse. Augusta não disse isso. Augusta disse que isso aqui é só para facilitar a sua vida. Mas, por exemplo, uma vez que está aqui na lista das causais, mas isso não quer dizer que ela possa ser usada única e exclusivamente com valor causal. Ai, Augusta. O que eu disse antes? Eu disse que não é decoreba, que é interpretação. E eu vou dar um exemplo. Uma vez que perdera o passaporte, não pôde viajar. Aí é valor de causa. Por causa de ter perdido o passaporte, não pôde viajar. Uma vez que aí é causal. Por que perder o passaporte? É causa. Agora, se eu digo assim para você, cuidado com esses documentos. Uma vez que você perca os documentos, não poderá viajar. Aí é causa? Não, ainda não aconteceu. Eu estou dizendo a você assim, uma vez que você perca, se você perder os documentos, caso você perca os documentos, não poderá viajar. Aí virou condição, já não é mais causa. Então, por favor, tá? Não é porque a Augusta colocou esse uma vez que aqui na listinha das causais, que você vai pôr na sua cabeça que sempre, em qualquer caso, uma vez que vai ser causa. Cuidado, tá? Exemplos. Ele estava nervoso, pois a polícia viera procurá-lo. Quer dizer, estava nervoso por causa disso. Ó, por causa disso. A polícia vir procurá-lo foi a causa. Muito bem. Como faltara demais, por que faltara demais? Por causa de ter faltado demais, foi demitido. Perfeito. Uma vez que apresentar a documentação exigida, conseguiu realizar a compra. Porque apresentou a documentação exigida, por causa de ter apresentado a documentação, conseguiu realizar a compra. Ok, muito bem. Agora, gente, as principais concessivas, muito carinho com as concessivas, porque elas caem de montão em prova. Não me pergunte por quê, mas as bancas adoram cobrar as concessivas em prova, tá? Então eu coloquei as principais. Sabe por quê? Normalmente, quando nós estamos falando, nós usamos bastante as concessivas. Só tem um problema, gente, vem aqui pertinho. Nós usamos sempre as mesmas. Ainda que, apesar de. Embora. Embora, apesar de, e ainda que. E ainda que, e apesar de, e embora. Aí cai um mau grado. Não obstante. Se bem que. Posto que. Ai, meu Deus, o que é posto que? Acho que posto que é sinônimo de porquê. Para tudo e já decora isso, pelo amor de Deus. A banca adora cobrar o posto que. Sabe por quê? Porque as pessoas erram. As pessoas acham que posto que é sinônimo de porquê. Não é e nunca foi. Aí o aluno olha para mim, desculpe o meu comentário, Augusta, mas eu discordo. Porque até Vinícius usou o posto que como sinônimo de porquê. Ele disse que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Vinícius usou sim.
Só que ele tinha licença poética para usar, nós não temos. Se nós usarmos, vamos errar. Posto que não é sinônimo de porque, ok? Posto que é sinônimo de embora, ainda que, apesar de, tá? Então vamos lá. Principais concessivas, ó. Embora, conquanto, ainda que, apesar de, mesmo que, se bem que, posto que, a despeito de, cai de montão também, malgrado, não obstante, já apareceu, né? Não obstante, por mais que, por menos que, nem que, em que pese. Pronto. Todas essas, Augusta, são concessivas? Sim, todas são concessivas. Tá bom? Muito bem. Ó, posto que soubesse o paradeiro do amigo, não o denunciaria. Quer dizer, ainda que soubesse o paradeiro do amigo, ele não o denunciaria. Embora soubesse, é sinônimo de embora. Conquanto se aproximasse o dia da prova, não demonstrava nervosismo. Ainda que se aproximasse o dia da prova. Embora se aproximasse o dia da prova. Sinônimo de embora. Se bem que não lhe agradasse muito aquela viagem, não contrariaria, comeu um pedacinho aqui, a esposa. Quer dizer, embora ele não lhe agradasse muito a viagem, ainda que não lhe agradasse muito a viagem, ele não contrariaria a esposa. Tá bom? Muito bem. E, por fim, as conformativas. Sabe por que eu ponho essas três? Porque, olha só, aquela de finalidade é muito fácil de perceber. A de tempo, muito fácil de perceber. A de condição também. Essas são mais capciosas, tá? Então, vamos lá. Quais as principais conformativas? Conforme, como igual a conforme, segundo, de acordo com, consoante, o para com sentido de acordo com, o por com sentido de acordo com. Augusta, peraí. O para finalidade é mole. Ele viajou para descansar, a fim de descansar, com a finalidade de descansar. Tranquilo. O para destino ou direção, ele foi para Paris. Destino ou direção. Também é mole de reconhecer. Agora, o para, conformidade, não consigo reconhecê-lo. Vou dar um exemplo agora aqui na telinha até para você, olha só. Para os torcedores, ele era o melhor da equipe. Para os torcedores. Minha gente, não é finalidade, não é destino ou direção. Que para é esse? Vou dar uma dica. Sempre que lendo a frase, você perceber que você pode substituir aquele para, ou até o por, como está aqui, por de acordo com, segundo, conforme, é conformidade. Aí você lê assim, quer ver? De acordo com os torcedores, segundo os torcedores, conforme os torcedores, ele era o melhor da equipe. Ah, é, de acordo com os torcedores, segundo os torcedores, conforme a opinião dos torcedores. É mesmo. Então, o sentido desse por aí é de conformidade. Você viu exemplos em que o por era causa. Por falta de dinheiro, não visitou a família. Por causa da falta de dinheiro. Lá é causa. Por 2 anos não viajou, aí é tempo. Percebeu? Eu usei 3 frases com o por. E em cada uma ele tem um sentido diferente. Então, é interpretação. Então, aqui, esse para é conformidade. Aqui não é finalidade, é conformidade. Também não é destino nem direção. Muito bem. Então, essas são as conformativas. Ó, como previr o técnico, segundo o que previr o técnico, de acordo com o que previr o técnico. O jogo foi difícil. Para os torcedores, ó, ele era o melhor da equipe, de acordo com os torcedores, segundo os torcedores. Segundo as normas do hotel, não poderíamos entrar antes das 15 horas. Ó, segundo as normas do hotel, de acordo com as normas do hotel, conforme as normas do hotel. Conformidade. Por mim, ele não deveria ser demitido. Olha que legal, hein? Por mim, quer dizer, de acordo com... Faz isso, substitui. De acordo com a minha opinião, segundo a minha opinião, conforme a minha opinião, ele não deveria ser demitido. Então, esse por aqui tem valor de conformidade. Ó, conformidade.
esse, todos com valor conformativo. É isso, minha gente. É exatamente assim que a banca cobra semântica de vocês. Ou ela pergunta qual o sentido do trecho grifado naquele contexto, e aí ela põe letra A, tempo, letra B, causa, letra C, condição, letra D, concessão, letra E, finalidade. E você tem que ver qual deles. Ou ela pergunta qual que poderia substituir sem mudar o sentido. Por exemplo, já houve N vezes provas em que havia o porquê sublinhado e a banca perguntava qual o elemento que poderia substituir o porquê. Sabe qual ela colocava na letra A? Posto que. Ah, eu ia marcar, Augusta, porque para mim, posto que é sinônimo de porquê. Não é, nunca foi sinônimo de porquê. E a banca faz isso na maldade. Você tem que ser mais maldoso que a banca. E mais esperto. Tá bom? No próximo bloco, vamos falar dos tipos de texto. Até já.